Faz horas que eu quero falar sobre a maior praga dos caminhos de Santiago e, claro, outros lugares no mundo. Aqui é a Andrea Prestes, do projeto Caminhos pelo Mundo, num pequeno incidente aqui no caminho do norte a Santiago. Eu acordei assim hoje, uma alergia, algum bicho me picou. Eu acordei com algumas picaduras, algum bicho me picou durante a noite. Meu antebraço também tá bem feio. E hoje eu me sinto melhor, o nariz tá um pouco menos vermelho e o braço não tá mais inchado, então parece que tá curando. Mas os tintes, os bed bugs, estão impossíveis aqui na França, na Via Podienses. Eles me obrigaram a falar sobre o assunto, porque eu estou aqui o exemplo vivo de um modelo de vítima, né? Então, assim, gente, para quem nunca ouviu falar, esse parasita, esse inseto, chamado bed bug, bed cama, bug inseto. Ele fica escondido perto da cama, no colchão, enfim. E ele ataca durante a noite, sugando o nosso sangue. E ele usa a saliva dele tem um anestésico e um anticoagulante, que é justamente para a gente não sentir a picada e para o sangue, né, continuar fluindo, para ele continuar se alimentando. Além deles serem mestres em se esconder, eles são minúsculos, em geral de 1 a 7 milímetros, uma forma arredondada, achatada, normalmente amarronzada, mas os filhotes são minúsculos e meio amarelados, meio transparentes. Então, assim, ó, é muito, muito difícil de localizar, de identificar. Eu atualmente identifico, porque eu já fui picada tantas vezes em outros caminhos, e como eu sou alérgica, eu identifico assim que eles me picam, porque conforme a pessoa vai sendo picada, vai intensificando essa resposta, essa reação alérgica. Então eu noto em seguida que eles me picam, ou seja, eu não consigo dormir se eu tô num lugar que tem esses desgraçados. Quem é picado pela primeira vez, às vezes nem nota, ou nota só no dia seguinte, uns dias depois. Diz que até semanas depois pode dar essa reação, que é uma coceira, uma irritabilidade, um inchaço, como eu estou aqui, e eles normalmente mordem justamente no rosto, no braço, aqui ó, nas mãos, pernas, nas costas, no pescoço. E assim, ó, normalmente eles mordem em linha ou tipo um zigue-zague, mas também podem ser picadas assim aleatórias. Então é bem complicado de identificar. E aqui, ó, o que acontece normalmente? Incha, coça e fica incomodando e claro que dá vontade de coçar, e o que pode acontecer é uma infecção secundária em virtude da cravação de unha. Esses aqui no braço que eu tô, inclusive quando eu vou vestir a mochila raspa e tá incomodando, então eu tô tendo que usar manga comprida. E infelizmente comigo aqui na Via Podienses está acontecendo dia sim, dia não. Isso acaba com o meu humor, com o meu ânimo, porque além da coceira, que é muito chata, eu durmo pouco, né? Primeira noite não dormi. Ontem aconteceu de novo, devo ter dormido umas 2 horas, porque eu acordo por causa da coceira. E claro que eu não quero que a reação alérgica
piore, porque eu sei que vai piorando conforme o número de picadas. Então, tô preocupada, tô vendo alternativas. Comprei um repelente hoje que me indicaram na farmácia, com alguns óleos essenciais. Já ouvi isso bastante também, né? Lavanda, gerânio, enfim, vou mostrar aqui pra vocês. E nessa noite eram tantos que eu fiz uma coleção. Eu botei num saquinho plástico e filmei pra vocês terem uma ideia do tamanho ridículo que eles são. Eu botei uma moedinha de 1 centavo de euro pra ter um comparativo, né, de tamanho. E, enfim, gente, quero compartilhar mais informação para que esse assunto não seja um tabu, para que a gente possa se prevenir. Então, primeira coisa, nunca mochila em cima da cama. Aliás, nem mala em cima de nenhuma cama, porque é principalmente através da bagagem que eles se transportam de um lugar para o outro. Então isso é muito importante, gente. Nem encostada na cama a mochila. Isso evita que, se por acaso tiver algum na sua mochila, evita que ele pule para a cama, e vice-versa. Se a cama já estiver infestada, que não venha nenhum bicho para tua mochila ou para tua mala, porque isso também acontece em hotéis, 5 estrelas, enfim. Que se saiba, não existe uma maior consequência das picadas de bed bugs, tintes. A princípio, eles não transmitem nenhuma doença, mas essa chateação, né, da coceira, que pode virar uma infecção. Quem tem reação alérgica também tem que cuidar essa parte. Mas a princípio não tem nenhuma complicação maior, não precisa nem ter um tratamento, simplesmente evitar de coçar, que em alguns dias, no máximo em 2 semanas, isso passa, e até lá fica enchendo o saco. Pode causar insônia, ansiedade e mau humor. E como a gente não quer esses bichos perto da gente, não quer nem ficar espalhando por aí, melhor estratégia, lavar tudo com água quente, secadora, deixar no sol forte também é uma boa estratégia. O calor extremo e o frio extremo também matam esses bichos. E tem também como fazer uma inspeção na cama, olhar o colchão, ver se por acaso não tem manchinhas de sangue, se eles não estão escondidos em alguma frestinha perto da cama. Mas assim, gente, ele é muito difícil detectar. Eu já fiz inspeção e não adiantou de nada. É muito complicado. E vou testar esse repelente, falo pra vocês. E é óbvio, né, quem ficou aí pensando nos bichos que eu coletei, óbvio que eu depois matei, esmaguei com toda a raiva. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado aí com dicas práticas sobre esse assunto, que eu ainda acredito que seja um tabu, e na verdade é um assunto que precisa de muita divulgação e conscientização para que todo mundo ajude a evitar que essa praga continue se espalhando, tanto no Caminho de Santiago quanto em outros lugares. Já ouvi até história de picada dentro de avião, para vocês terem uma ideia. O bicho gosta de viajar, né? Enfim. Então, assim, gente, qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários. E eu espero realmente que tanto os peregrinos quanto os hospitaleiros se informem melhor sobre isso tudo, porque eu fui, inclusive, tratada de um jeito horrível aqui num albergue. Me senti numa delegacia de polícia, deles me acusando de terem levado os tintes para lá, porque minha cama fazia uns dias que não tinha sido usado. Eles sobrevivem meses sem sangue, sem comidinha. Então, assim, uma falta de informação, duvidaram das picadas que eu tive, assim, foi ridículo. Foi o segundo ataque que eu tive, né, depois dos bichos.
E como hospitaleira, nossa, sempre fui orientada e treinada para orientar os peregrinos e ajudar os peregrinos, dar o apoio, o suporte, porque isso fragiliza muito a gente se sente um cachorro sarnento. Então, gente, pronto, acho que falei tudo, desabafei, dei informações úteis. E se ficou ainda alguma dúvida, gente, por favor, escrevam nos comentários. Se alguém passou sobre isso, vamos trazer isso para o debate, para conscientização, para a gente se ajudar, para não ter mistério em torno desse assunto, para a gente falar abertamente. É um tema de saúde, de autocuidado e também de cuidado com o próximo. Um beijo e bom caminho.